sabe que a gente vai destrinchar mais como que faz, né, toda a técnica, mas eu sempre tenho curiosidade de procurar um pouco da evidência científica e dos estudos, né, e eu trouxe algumas coisas, fiz uma revisão ali do tema. Então tem um estudo que eu achei muito bacana de 2017, que foi publicado, acho que é Terry Rope, não sei se você chegou a conhecer. Rope, sim. E mostrou que uma sessão de 90 minutos com as barras, né, teve uma redução média de 84,7% em sintomas de ansiedade e 82,7% de sintomas de depressão. Eu achei esse número fantástico, porque eu como psiquiatra, às vezes vejo pessoas em que a gente associa os tratamentos preconizados, sejam tratamentos medicamentosos e psicoterapia, a gente tem um controle, mas às vezes fica algo residual. Eu sempre me pergunto, quais as estratégias que a gente pode complementar esses tratamentos que já são preconizados? E aí, será que as barras estão inseridas nisso? Sim, esse estudo da doutora Terry Hope é muito importante. Você chegou a conhecê-la? Eu conheci, assim, não pessoalmente, mas ela está até vindo para o Brasil agora, no início de 2026. Bacana. Nós temos algumas projeções de pesquisas juntas, mas ela já tem algo publicado cientificamente, que aconteceu em 2017, e depois, né, uma renovação em 2020. E ela realmente conseguiu identificar como é que funciona o cérebro quando você corre as barras, você faz a sessão, você segue aquele protocolo. Então, há uma coerência cerebral, ou seja, as partes do cérebro, elas se conversam com mais equilíbrio, fazendo com que aquela tensão que acontece no estresse, ele é liberado quase imediatamente. Então, a gente percebe que isso traz benefícios para dentro do trabalho, mas também de forma relacional. A forma com que as pessoas se permitem, né, a receber a ferramenta, mostra que há uma expansão até na consciência no sentido comportamental. Ou seja, a sua arquitetura da escolha, ela se altera, já que você não está no estado de estresse contínuo como normalmente estaria. Acho curioso que às vezes quem está nos ouvindo pode pensar assim, tá, eu entendi que é a barra de Access, entendi o nome, entendi que faz sentido para sintomas ansiosos e depressivos, mas o que todo mundo deve saber? Como que executa a técnica? Como que é? Tenta explicar para o pessoal que está nos assistindo, para eles poderem imaginar como que é. Ah, perfeito. É uma técnica em que o praticante de barras toca 32 pontos na cabeça da pessoa, né? E essa pessoa, ela vai se acomodar numa cadeira que a gente chama de gravidade zero, uma cadeira de barras de Access. E durante a sessão, esses pontos eles vão sendo tocados e a pessoa vai sentindo meio que uma descarga elétrica também. Tem muitas pessoas que adormecem, elas já relaxam nos primeiros minutos, tem gente que quer conversar um pouco mais, mas a sessão ela não tem uma regra específica a não ser os pontos. Eles têm o início, o meio e o fim. Então, a gente, quando faz a sessão inteira, cada um indivíduo se comporta de uma forma. É muito, inclusive a doutora Terry mesmo, conversando junto com o Ministério da Saúde, que nós tivemos uma reunião ano passado, para explicar as barras, ela mostrou que quanto mais a pessoa está no estado mais grave de depressão, mais rápido se torna o impacto positivo das barras. Então, depois que termina a sessão, a pessoa pode se levantar, ela percebe muitas vezes um pouquinho mais de cansaço no dia, mas nada que depois o sono melhora. Inclusive, a gente tem depoimentos, testemunhos de melhora do sono e no outro dia uma clareza mental mais aumentada. São pontos, então, que tem na região do crânio, né, que são previamente estudadas e vão acontecendo esses toques. Mas isso acontece, esses toques, com algum equipamento específico ou com a própria mão? São regiões, tem a forma como toca, a pressão que se faz. Sim, são toques em diversas regiões do crânio. E muitas vezes eles são em grupo. Então, porque senão seria muito tempo. Então, a gente fazendo, já que são 32 pontos, que já foram estudados. Então, na base do crânio, até em cima aqui da sobrancelha, a gente faz esses toques para que a pessoa sinta esse alívio.
Tá? Então, é um protocolo já estabelecido para que as pessoas saibam executar, até na formação a gente mostra, né, não só da parte teórica, mas na prática, o passo a passo de como encontrar esses pontos. O toque pode ser mais leve, tem gente que tem mais sensibilidade, tem gente que tem menos sensibilidade. Então, isso é melhor a gente perceber o que a pessoa nos dá de feedback, para que a gente ajuste na hora do toque e para que essa pessoa consiga relaxar e receber mais tranquilamente. Você falou do tempo de sessão, né? Qual que é o tempo médio de duração de uma sessão? Uma sessão mais ou menos inteira de 50 a 60 minutos. Mas a gente tem um olhar no corporativo de que 20, 30 minutos são suficientes para que uma pessoa que nunca tenha recebido barras, está num momento de estresse, está vivendo tensão, já consiga ter impactos positivos ali naquele momento. Crianças, por exemplo, uma coisa importante falar é que as barras de Axis, ela não tem contraindicação. Então, ela também não é invasiva. Então, você pode aplicar tanto em crianças, quanto em grávidas, adultos, idosos. Isso é muito bacana. Então, assim, dentro do corporativo a gente faz de 20 a 30 minutos, mas, por exemplo, na clínica, 40, 50, 60 minutos. A gente talvez conseguiria adaptar, né? Essa situação de adaptação, na verdade, não sei se o pessoal sabe, mas a gente participou de um evento, né, alusivo ao Setembro Amarelo, foi quando eu tive contato contigo, com o teu trabalho. Eu fiz a barra de Axis, né? Realmente eu tive um relaxamento bem interessante. Eu falei, cara, eu não sabia que isso era assim, né? Eu achei muito, muito interessante e a gente começou a conversar sobre algumas coisas, né? Eu venho lendo muito sobre como gerenciar as questões de saúde mental no ambiente corporativo. Isso me inquieta em alguns aspectos, principalmente agora que a gente tem aquela mudança, né, o enquadramento dos riscos psicossociais na norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho e Emprego. Então as empresas elas vão ter que gerenciar isso, monitorar e gerenciar. E a gente conversou uma vez sobre uma coisa que eu acho que deveria ser implantado nas grandes empresas, principalmente em profissões que têm alto índices de sintomas ansiosos, depressivos, como síndrome de burnout, por exemplo. Então, profissionais de saúde, ligados a banco, profissionais que trabalham com segurança, né, Forças Armadas e Forças Auxiliares. E eu estou falando especificamente de um negócio chamado sala de descompressão sensorial. São aquelas salas de paradas que as pessoas podem fazer no ambiente de trabalho para desacelerar. São pausas que são feitas e dentro dessas salas elas podem ter diferentes instrumentos ou diferentes técnicas ou diferentes tipos de terapias integrativas, vamos chamar assim. E, por exemplo, horário de almoço, 1 hora. Às vezes você gasta 15 minutos para almoçar. E o tempo de descanso, às vezes a pessoa não completa, ela volta já para o trabalho.